Senhoras e senhores, eu sou Tadeu Rodrigues e esse é o podcast literário Rabiscos. Obrigado a você que chega em mais essa terça-feira e esse episódio muito especial, muito importante para o podcast. A história da tortura no Brasil não pode ser resumida às lamentáveis torturas da época da ditadura, porque elas ainda acontecem. Falar sobre a tortura nos dias de hoje deve ser motivo de luta, exposição e causa humana, causa social. O episódio de hoje é uma conversa que eu tive com a Beatriz Abage, que foi vítima de um Estado opressor, cruel, de um Estado perigoso. Ela e sua mãe Celina Abage, o pai de santo Oswaldo Marceneiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira, o artesão Davi dos Santos Soares, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos foram torturados, foram presos, tiveram por anos sua vida dizimada por conta de um crime que não cometeram. Beatriz Abage ficou nacionalmente conhecida ao lado de sua mãe como Bruxa de Guaratuba, ou para as duas, como a imprensa gostava de chamá-las, as Bruxas de Guaratuba. E o caso em questão ficou conhecido também nacionalmente como o caso Evandro. E para você que quer entender um pouco essa história, a história do caso Evandro, vou fazer um breve resumo aqui sobre o ocorrido. E talvez assim o papo que eu tive com a Beatriz Abage faça um sentido mais profundo. Tudo se desprendeu do desaparecimento de um menino na cidade de Guaratuba, litoral do Paraná, em 1992, o menino Evandro Ramos Caetano. O caso rapidamente teve uma grande repercussão e toda a imprensa nacional passou a cobrir o caso. O menino desapareceu aos 6 anos de idade lá em Guaratuba, em meio a uma série de desaparecimentos que estavam ocorrendo no estado do Paraná nos anos 90, de crianças, inclusive, com as mesmas características físicas do Evandro. O corpo do menino foi encontrado em uma mata da cidade dias após seu desaparecimento. Em Guaratuba, o caso ganhou muita notoriedade porque é uma cidade pequena e logo ganhou a imprensa brasileira com uma história completamente passional, porque um grupo de 7 pessoas teria confessado o assassinato do menino Evandro e que esse homicídio teria ocorrido através de um ritual de magia negra. Isso foi dito exaustivamente por todos os jornais do país, num misto aí de preconceito religioso e de intolerância religiosa. E ganhou muita notoriedade também porque contava com a participação da mulher do prefeito da cidade, o Aldo Abage, a sua esposa Celina Abage e a sua filha Beatriz Abage, além dos que eu citei no começo, como o pai de santo Oswaldo Marceneiro, o pintor Vicente de Paula, o artesão Davi dos Santos, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos. Todos então teriam confessado o assassinato do menino Evandro. O corpo do menino ele foi encontrado em 11 de abril de 92, dias após seu desaparecimento, no matagal da cidade. O corpo estava sem vários órgãos, com as mãos e pés amputados, com as vísceras e o coração arrancados, o que reforçou a tese policial da época sobre ser fruto de magia negra, bem como reforçou com as confissões dos acusados e a imprensa, todo mundo cantando o mesmo coro. O fato é que o caso foi tratado com um forte julgamento popular, ocasionando o julgamento das bruxas de Guaratuba, como a gente falou, o julgamento em 2 ocasiões, em 98 e em 2001, sob a alegação de terem sido torturadas para confessar o crime. A defesa de Celina Abage e Beatriz Abage conseguiu convencer os jurados em 98 da inocência das duas e as mesmas foram absolvidas nesse primeiro júri. Após um recurso do Ministério Público, esse júri foi anulado em 99. E em 2001, um novo julgamento aconteceu e Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. E Celina Abage só não ficou com a marca de condenada pela justiça, pois pela sua idade teria ocorrido a prescrição.
O fato é que em 2018, o jornalista Ivan Mizanzuki decidiu ir mais a fundo no caso e lançou no seu podcast Projeto Humanos uma temporada especial sobre o caso Evandro, trazendo novamente o caso à tona, os meandros daquele fatídico dia, aqueles tristes casos ocorridos em Guaratuba, apontando as falhas, as contradições e os argumentos defensivos. Desde a origem das denúncias, que veio através de um sujeito chamado Diógenes, que é o grande algoz das abases e dos acusados, até os dias de hoje, Ivan costurou toda essa história. Então, se vocês quiserem conhecer mais a fundo o caso Evandro, sugiro muito que vocês ouçam o podcast do Ivan, Projeto Humanos. O podcast do Ivan ganhou tanta repercussão que a Globo levou esse caso então para as telas, como eu disse, e está disponível na Globoplay para ser assistido. E é nesse ponto, nessa repercussão do podcast, nessa repercussão nova que o Ivan trouxe, nessa luz que o Ivan deu ao caso, que uma grande revelação acontece. Os 7 acusados que teriam confessado o assassinato do menino Evandro e que sempre disseram que teriam sido torturados para assumir a culpa, finalmente conseguiram provar que de fato foram torturados. A série e o podcast mostra o que por muito tempo ficou escondido, sabe-se lá onde. Fitas da época apareceram com um conteúdo desolador. As gravações da tortura, as gravações das sessões de tortura de todos os envolvidos. Surgiram então as provas concretas de que os 7 envolvidos foram sim torturados para confessarem seus crimes. Torturados por autoridades públicas, por autoridades que deveriam zelar pela integridade física e psicológica da pessoa. Essas pessoas ficaram presas por anos, foram julgadas pela sociedade, pela imprensa, pela justiça, tiveram seus nomes ligados a barbáries, ainda que todas inocentes. Esse caso mostra a força que os meios de comunicação têm. E em 2021 tomamos ciência dessa grande injustiça que aconteceu em 92 e se seguiu nos anos seguintes. O presente programa teve a intenção e ouviu uma das torturadas, a filha do prefeito na época, Beatriz Abage, que ela, junto com a sua mãe, Celina Abage, lançaram um livro contando um pouco da injustiça que sofreram. O livro se chama Maléus, Relatos de Tortura, Injustiça e Erro Judiciário. Então o objetivo do Rabiscos foi ouvir uma vítima de tortura, uma pessoa que foi submetida à violência física e psicológica, e saber um pouco mais sobre sua história, sobre o que aconteceu na prisão, sobre os seus familiares. Qualquer solução do caso Evandro em si, o que teria acontecido de fato com o menino, o que houve com fatos acessórios aos demais desaparecimentos, como o caso de um dos meninos também da cidade de Guaratuba, Leandro Bossi, como uma ossada que foi encontrada no lugar, as brigas, os erros judiciários. Peço que ouçam o podcast Projeto Humanos ou assistam a série pela Globoplay, Caso Evandro, e tirem suas conclusões e se aprofundem lá. Que o objetivo do Rabiscos não é falar do caso Evandro em si, mas sim ouvir a Beatriz um pouco de como está a sua vida agora que tudo foi revelado, de como está a sua vida agora que a verdade prevaleceu com a divulgação das fitas que gravaram as sessões de tortura. E saber um pouco desse lado atual da sua rotina, do seu cotidiano, das suas relações. Por fim, eu quero enaltecer o brilhante trabalho do Ivan Mizanzuki, que agiu como um verdadeiro anjo nesse caso, nas palavras da própria Beatriz, ao desvendar pelo menos parte desse mistério, ao receber e divulgar as fitas das torturas. Peço que as pessoas fiquem atentas às hashtags Tortura Nunca Mais, 7 Inocentes de Guaratuba, que nela há séries de matérias, há uma série de material para se inteirar, para entender um pouco a função do direito humano na nossa sociedade. Bom, como sabem, o Rabiscos é gravado e editado por mim. Conto com o apoio e curadoria dos queridos Renan Arja e Lua Ferreira.
Lembrando que todas as quintas-feiras o Rabiscos é sobre cinema e é apresentado pela Carol Pedrosa. Então fique ligado que quinta-feira a Carol Pedrosa apresenta o programa sobre cinema e às terças eu continuo com os papos literários. O programa eu gravei numa noite fria de segunda, juntamente com os meus amigos e companheiros de trabalho Juliano, Lorena e Alisson, regados aí a um pouco de chopp e a um cachorro quente. Espero que vocês gostem. Qualquer tipo de falha, de reverb que possa ter acontecido, eu peço encarecidamente desculpa, porque eu fiz o melhor que eu podia. Então vamos lá, vamos conferir o papo com a Beatriz Abage, esse papo muito forte e que eu acredito que marca uma história, mais uma página na história do Rabiscos. Beatriz Abage, muito obrigado por você aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao podcast Rabiscos. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar. Muito bom poder falar com você e hoje podemos falar essa grande reviravolta que deu na sua vida. Graças à repercussão do caso Evandro, hoje a gente já pode falar com você, com a sua mãe, com todos os outros envolvidos, como vítimas de uma tortura, como vítimas de uma investigação mal feita, como vítimas de uma situação caótica. Como que era antes, Bia? Hoje é fácil as pessoas chegarem para conversar com vocês sobre isso, por tudo que foi exposto. E como que era antes? Vocês queriam falar, vocês tinham uma certa dificuldade de falar com a imprensa? A gente sempre teve a oportunidade de falar com a imprensa, mas a imprensa sempre ditou aquilo que a gente falava. Desde o nosso primeiro depoimento já foi dito que houve tortura, só que naquele período a gente não falava tortura, a gente falava que apanhou, que foi afogamento, que a gente tinha sido viciada, mas não falava a palavra tortura. E depois, no julho de 98, eu comecei a lutar através das redes sociais, né? Primeiro eu entrei naqueles sites do IG, que tinha de bate-papo do IG, depois para o Orkut, daí do Orkut para o Facebook, e sempre nas comunidades mostrando o caso, né, sempre falando do caso e nas comunidades de direitos humanos. Então, a gente já vem lutando há bastante tempo. O diálogo era bastante difícil, porque as pessoas não conhecem o caso é bastante amplo, né, tem várias reviravoltas e coisas no meio desse processo. A gente sempre estava ali rebatendo qualquer acusação, palavra negativa, eu sempre estava em cima, tentando mostrar para a pessoa que todos nós éramos inocentes. O que o Ivan Mizanzuki representa para você hoje, para você e para sua mãe? Eu sempre digo que o Ivan é um anjo, né, que apareceu na nossa vida, porque assim, quando ele entrou em contato comigo, através do Facebook, eu falei, eu sempre estou lutando sozinha, não custa nada, né? Sempre, quem sabe, dessa vez, alguém coloque aquilo que realmente a gente está falando, está comentando, e sempre está dizendo da nossa inocência. E acabei marcando com o Ivan para ele fazer uma entrevista conosco. A minha mãe e minha família queriam morrer, né? Não, você é louca, porque... Não, mas eu estou a vida inteira na rede, estou sempre falando, e eu quero ser ouvida. Uma hora vai dar certo. Não podia não ser com o Ivan, podia ser com outra pessoa, mas uma hora alguém ia nos ouvir, né? E assim, com o Ivan foi muito bom, porque desde o início ele sempre colocou aquilo que a gente falou, ele foi bem imparcial, né? A gente não esperava que ele fosse realmente achar essas fitas da tortura, não sei qual seria o final do podcast se ele não tivesse achado, mas assim, pelo menos ele deu voz a nós. Tudo que a gente falava, ele foi atrás, ele pesquisou, ele verificou. Então, assim, para mim, ele é um anjo. Quando eu descobri as fitas das torturas, que foi no dia da filmagem da série, eu saí de lá telefonando para o Ivan, chamando ele de anjo, porque quem que ia se incomodar em ficar ouvindo umas fitas velhas? Ninguém, quase, né? E me entregaram e falaram, eu já estou no fim do podcast, nem vou ouvir isso. E ele insistiu e começou a ouvir e achou. O trabalho do Ivan foi impecável. Eu quero deixar um abraço para ele aqui, porque foi um trabalho jornalístico sensacional, né? Ele foi atrás realmente de tudo que falavam para ele, tanto quando eu falava, como o Você Sabe Quem, que eu não cito o nome, e foi através do Você Sabe Quem que ele descobriu essas fitas. Foi através dele? A experiência dele que ele acabou descobrindo essas fitas, né? Você sabe como que chegou essas fitas no Ivan? Hoje, no grupo lá do Discutindo o Caso Evandro, algumas pessoas já falaram como isso chegou ao Ivan. Não sei se é verdade ou não.
Diz que é um ex-policial do Grupo Águia mesmo, do nome Romário, que estava escrevendo um livro com uma outra pessoa e deixou essas fitas, e parece que essas fitas foram entregues daí para o Ivan. Não sei se é verdade ou não, porque é de comunidade, não tem nenhuma prova, né, sobre isso, acho que essa semana. Também não sei se é verdade ou não. Você era uma jovem quando tudo começou e a sua vida foi marcada, foi manchada. No começo, a gente tem aquela desconfiança de como tudo aconteceu, até pela forma com que a história é contada, pelo começo que é desenrolada a investigação, quando fala que sua mãe teria impedido uma manifestação, quando o Diógenes fala que o Paulo Brasil impediu a imprensa de entrar. Você acha que você agiria diferente, vocês agiriam diferente naquela época? O que você acha que poderia ter sido uma válvula? Eu sei que é estranho de falar no passado, por um caso tão horrível que aconteceu com vocês, que eu sou muito solidário, eu advogo nos direitos humanos, eu milito na área penal também. Você acha que teria acontecido alguma coisa diferente lá atrás, para vocês terem outro tipo de história? Eu acredito que não, isso tudo a pessoa inventa, e daí aquilo se torna uma bola de neve, né? O que aconteceu nessa questão de manifestação? As crianças, a minha mãe proibiu que as crianças saíssem da escola, da onde o Ivandro desapareceu, saíssem dali sozinhas. Proibiu, só podia sair acompanhado de adulto. E aí que eles acharam que a minha mãe estava proibindo manifestação. Ela estava proibindo, sim, das crianças saírem sozinhas, porque já tinha sumido uma criança, né? Então, esse é um fato, assim, que é importante, que realmente aconteceu, mas aconteceu na questão de não deixar a criança sair sozinha. Não sei se viu nas imagens um monte de crianças sozinha no meio da rua, naquela manifestação. Quer dizer, é bem irresponsável, né? Então, na escola, onde ela, digamos, comandava, ela proibiu. Se os pais fossem buscar algum adulto, tudo bem, poderiam ir, senão ela não deixava mesmo, e fez muito bem. Eu não arrependo de nada do que eu fiz até hoje, porque a gente fez o possível. Tentamos falar na imprensa, eu lembro que na Secretaria de Segurança, o Ratinho estava com o microfone, Ratinho pai, não o filho. Quando a gente tentou falar, a gente foi puxado pelos torturadores, a gente andava acompanhada deles. Não tinha como você falar. Ah, mas os homens, eles deram aquele depoimento. Em volta deles estavam todos os torturadores. Vocês não sabem o que é estar na mão dessa gente? E você vai ali, se você não fala o que eles querem, na saída eles te matam, né? Então, assim, é bem fácil a pessoa julgar o outro, né? É muito fácil julgar que eu faria isso, eu faria aquilo. Mas ninguém passou por aquilo que nós passamos para poder dizer como agiria. E é engraçado que quando a gente vê a série hoje, né? O podcast foi sensacional, ele é mais detalhado, mas a série na TV, quando a gente consegue visualizar, as pessoas são tomadas por uma indignação, né? Uma indignação que acaba gerando até um acolhimento entre você, sua mãe e os outros réus, né? Que eu acho louvável, porque é um impacto empático, mas quando é para acusar, quando falta algum tipo de prova, eu que trabalho nessa área, é muito mais fácil as pessoas apontarem um dedo e todo mundo virar um pouco de juiz, né? Eu queria saber um pouco do seu psicológico hoje. Você falou que desde a época lá atrás você já falava e você sempre lutou sozinha para buscar a sua verdade, que hoje, ainda bem, vocês estão vivas para ver, né, para colher esses frutos, que foi fruto aí da investigação do Ivan. Como que é o seu psicológico hoje? Quando você pensa no que você sofreu, na tortura, em todo o seu passado, como que é a Beatriz Abage hoje e sua mãe também? Eu acho que hoje nós somos muito mais fortalecidas, né? As pessoas, alguns acusados se tornaram mais frágeis, não conseguem falar, não conseguem dar entrevista, outros dão chorando. Eu não consigo falar sobre a tortura em si, só falei no júri, mas assim, eu sou mais fortalecida porque acho que eu falei mais, eu sempre estou falando mais, então, não na questão da tortura em si, porque eu não conto, porque é muito difícil, porque a gente começa a contar e começa a vivenciar, por mais que você queira se afastar um pouco, você não consegue. Então, acho que nós, hoje, estamos mais fortalecidas. Eu acredito que sim. Porque, assim, passar por tudo que nós passamos e conseguir superar, não ter nenhum problema mental, eu quase fiquei, né? Quase fiquei com um transtorno mental, porque eu perdi minha memória, eu não lembrava de um monte de pessoas, eu não me lembrava de um monte de coisa. Mas, devagarzinho, a gente vai lembrando de alguns episódios, né?
De outros, não. Minha mente não está preparada para isso, certo, né? Mas acho que a gente está mais fortalecido. E alguns, nesse momento, estão mais sensíveis, porque acabaram de se expor. E eu exponho faz tempo. Sempre estou falando. Eu e minha mãe, né? Sempre estamos falando na mídia, e todas as entrevistas são as bruxas, né? Porque é até o nome das mulheres, que é mais citado, e do Oswaldo Marceneiro, que era o pai de santo, né? Então, é assim, para a gente sempre esteve à disposição da mídia, mas eles não colocam, né? Nunca colocavam. Hoje, sim. Hoje a gente está falando e eles estão nos ouvindo, né? Graças a Deus. Como que sua mãe está, Beatriz? A minha mãe está bem, ela tem, assim, pesadelo. Eu não tenho pesadelo. Graças a Deus, acho que, não sei porquê, eu não tenho pesadelo, mas eu tenho, assim, gatilhos, né? Quando por exemplo, eu jamais vou fazer exame do Covid, do nariz. Nada vai colocar dentro do nariz. Só de pensar, eu já perco a respiração, né? E ela tem ao contrário, os pesadelos. Eu, se tiver que fazer exame, vai ter que ser de sangue no nariz, e eu não lavava o rosto, hoje já lavo. Então, foram momentos que a gente já foi enfrentando, porque a gente vivenciou e foi enfrentando. Então, ela está se sentindo como? Com tudo isso que aconteceu, ela está se sentindo... Bem, ela se sente bem, a minha mãe tá bem. É claro que é frágil, né, porque ela teve que falar um monte de coisa que ela nunca tinha falado na vida, mas ela acho que assim, minha mãe é a pessoa mais forte que eu já conheci, sabe? É assim, é incrível, a gente se espelha nela, né? Ela é mais forte que eu, mais forte que todos. Vocês assistiram a série juntas? Não, eu moro em Guaratuba e ela mora em Curitiba, então não vimos a série juntos. No pedaço da série que a minha mãe pede para os homens saírem, eu pulei. Não assisti. Esse episódio eu não assisti. Porque eu já li... Sabe do que se trata? Não quis saber. Não, eu sei do que se trata, porque eu li no livro, né? Eu já mais ou menos sabia, mas eu preferi, porque ela pediu a privacidade ali para os homens, que ela não queria falar na frente dos filhos. Então, eu ainda não assisti, vou assistir. Mas, assim, eu pulei, sabe? Um pouquinho. E como que é... Você falou do Oswaldo Marceneiro, que algumas pessoas têm dificuldade de falar, agora que eles estão se expondo. Eu admiro muito a sua força, porque às vezes o réu, ele desanima porque ele vê que está todo mundo contra ele para e em algum momento ele não quer mais. E foi muito questionado na época a sua espiritualidade, né? Foi muito falado do centro espírita, e hoje nós vivemos um momento que há muito preconceito religioso. Eu tenho conhecidos, tenho pessoas que têm religiões diferentes, que sofrem muito. A gente está na caça de um serial killer que estão querendo atribuir todo o assassinato dele a uma seita, tolerância religiosa. Como que é a sua religiosidade hoje e como que foi você ser conflitada, porque você era uma pessoa de muita fé, não sei como é hoje, aí você responde. Como que foi na época isso, esse enfrentamento à sua crença? No primeiro momento eu disse que eu frequentava o centro de Umbanda, porque a religião que eu gosto é a que eu quero frequentar. Não frequentei mais, já fui em alguns terreiros, assim, disfarçada com boneco, para não me reconhecerem, mas é o que eu gosto, né? E não frequento porque, primeiro, eu moro em Guaratuba. Se eu entrar aqui, tá todo mundo filmando, vão falar que é magia negra. Sempre vai ter alguém falando e inventando alguma coisa. Então, eu não frequento exatamente por causa disso, mas a minha vontade realmente é voltar a frequentar. Hoje não frequento porque não tenho condições ainda. Sempre estou defendendo e nunca menti. Eu sempre falei, inclusive o bispo, quando foi nos visitar, ele perguntou, você era um bandista? Eu falei para ele, sim. Eu nunca menti, nem no processo. Isso não é crime. Não, é puro preconceito, né? É puro preconceito. Tem até aquelas passagens que os policiais querem que o Oswaldo Marceneiro ligue o Exu ao demônio. Sim, não sabe nem quem é Exu, né? E você tem contato com os demais réus hoje? Hoje tenho com todos. Uhum. Com todos. Isso. Você pode falar por eles, se eles estão todos com essa mesma sensação de alívio, com essa mesma sensação de... Sim, estão, mas que nem eu disse, alguns estão mais sensibilizados, outros mais fortalecidos. Né? O mais fragilizado nesse momento é o Oswaldo, porque ele foi o último a conseguir se expor. E, além de tudo, ele carrega consigo essa questão da intolerância religiosa, né?
por ser pai de santo, por falarem na época que ele foi expulso da federação, coisa que ele não foi. Todo mundo falava, né, que é charlatão, que é isso, que é aquilo. Então, para ele é muito mais difícil, porque ele tem que provar, além da inocência, ele tem que provar também a questão da religiosa dele, né? Tem que provar tudo. Então, para ele, acho que é muito mais difícil ele se colocar. Conseguimos fazer, o Davi e eu, com que ele se manifestasse no grupo, lá discutindo o caso Ivan, ele colocou, de vez em quando ele interage, a gente está tentando fortalecer para que ele realmente dê uma entrevista, ou vá em alguma live e comece a colocar para fora. E Guaratuba que é uma personagem, né, dessa história toda. Como que estão as pessoas? É uma cidade pequena, é uma cidade que está agora nacionalmente, voltou a estar na manchete, né, hoje com uma força muito maior com a internet. Como que Guaratuba recebeu essas fitas? Olha, na minha frente as pessoas veem, abraçam, se solidarizam, elas gostam, sempre gostaram muito de mim. Desde que eu cheguei aqui em Guaratuba nunca aconteceu nada assim de xingamento, etc., só uma vez, mas não vem ao caso. Então, a única vez que aconteceu foi essa. Sempre, aonde eu vou, pode ser que tenha alguém que fale mal, pode, mas por trás, na minha frente, ninguém. Aonde eu vou, inclusive eu trabalho em CAPS, né, com pessoas com transtorno mental, dependência química, de repente eles falam, te vi na televisão, eu vi na Globo, sabe? E eu falo, me explico mais ou menos para eles. Então, assim, não tive problema nenhum, graças a Deus, né, não tive problema. E assim, já pediram até autógrafo, eu saindo de casa, pedem até autógrafo. Então, eu acho até engraçado, que falou, nossa, mas é de uma desgraça. Não, mas é pro livro sim. E antes foi assim também, antes dessas revelações? Antes eu ia, mas era uma coisa mais velada, as pessoas não falavam diretamente sobre o caso, né? Falavam como é que estava a mãe, mas assim, sobre o caso não, pode já falar sobre o caso. Também. A gente tinha certeza da inocência, mas não podia falar, porque vocês fizeram isso com a filha, com a mulher do prefeito, como que a gente ia falar? Guaratuba foi meio que ouviu você, então, desde sempre, assim, no sentido amplo. Os verdadeiros guaratubanos, sim. Os que moram aqui, sim. Teve um taxista, não sei se vê nas filmagens, ele tentando nos defender, ele é quase linchado. Né? Isso é uma pessoa que conhecia a gente. Então, assim, os verdadeiros guaratubanos sabem quem é a família Bage, né? Conhecia o meu pai, conhece minha mãe. A minha mãe era realmente política, exigente, tinha que ser nessa questão da escola. Como que ela ia permitir que uma criança saísse sozinha se tinha desaparecido uma outra? Então, de uma proibição dela nesse sentido, apareceram 1001 coisas de que ela mandava na cidade, que isso e aquilo. É absurdo. Eu sempre falo que é absurdo. Porque falar é fácil, né? Falar qualquer um fala. Beatriz, eu queria entender um pouco como que foi o seu período na prisão. Como que foi você, uma pessoa destacada na sociedade, filha do prefeito, da noite para o dia sua vira de ponta cabeça e em poucos dias você está num presídio. Como que foi sua rotina lá? Como que você agiu para manter sua cabeça sã? E como que foi sua relação lá dentro com os presos? Como que era a sua rotina nisso? Assim, no começo eu não mantive minha cabeça sã, né? A gente ficou em um local escuro, não enxergava, não sei nem quanto tempo, se foi 15 dias, se foi 30, se foi, não sei quanto tempo a gente ficou nesse local escuro, né? Que é a triagem que eles falam. Posteriormente a isso, a gente ficou só em um cubículo, fechada, eu e minha mãe, e as presas xingavam e tal. Aí, um período, eu tive convulsão por falta de açúcar, né, hipoglicemia, e daí, de repente, começaram as internas a jogar chocolate pela janela, Coca-Cola, pela portinhola, né? A gente viu, opa, tá melhorando. A gente não sabia nem quem, deixavam ali. Posteriormente a isso, aí a gente foi para o convívio. No convívio, no início foi um pouquinho difícil, né? Porque dava um chute embaixo da perna, no refeitório, etc. A gente ficava quieta, só olhava, não acontecia nada. E depois a gente entrou direto com as outras meninas, conversando, e foi tudo normal. Pelo contrário, elas nos protegiam lá dentro. Porque elas sabem quem é bandido, quem não é, quem é assassino, quem não é. Mas assim, eu entrei assim no pátio, que eu olhei, sabe quando agora você não sabia se você desmaiava, se você ficava em pé, porque você tem medo. Eu tenho 1,51 m, eu pesava 43 quilos, pequena, né? Eu falei, agora vão matar a gente aqui. Mas não aconteceu nada.
E, graças a Deus, as internas perceberam que era mais uma vítima. E vocês tiveram dois momentos processuais, né? Teve em 98 a absolvição, depois, posteriormente, foi anulado o júri e voltou-se a condenação, né? Acredito que também a cabeça de vocês deve ter ficado muito confusa. Nós vimos um Ministério Público combativo dentro do que compete e uma defesa combativa também, né? A gente viu as análises e as observações dos advogados. Como que foi a sua reação quando você viu o Paulo Marcovitch ouvindo as fitas da tortura? E eu acredito que a direção foi muito bem feita do episódio, da série, que primeiro deu carga para o Paulo falar todas as teses argumentativas, contra-argumentar tudo que a defesa falou, sem ele saber, mostrou a fita da tortura, como foi feito para você, para sua mãe, enfim. Como que foi você assistir ele? Eu vendo as torturas, assim, eu fiquei meio que indignada. Porque a gente espera realmente que um promotor de justiça fale claramente, realmente foram torturadas. E a frase dita, eu fiquei, mas é isso mesmo que o Ministério Público está falando, que o promotor disse que era uma boa para a defesa, alguma coisa assim. Prato cheio para a defesa, foi a palavra. Prato cheio para a defesa. Sabe, não é prato cheio para a defesa. Né? Isso não é, né? Isso é uma violação de direitos humanos. E que tem que ser tomada alguma providência, que o Estado tem que dar uma resposta. Então, não tem nada a ver com defesa, é violação de direitos humanos. Então, eu fiquei bastante indignada, falei, meu Deus, nunca vão reconhecer, né? Mas o importante é que várias pessoas estão ouvindo, estão escutando, estão vendo que realmente houve tortura e como foi montada toda essa confissão, entre aspas, né? Porque isso não é confissão, a gente falava aquilo que eles mandavam dizer. E não foi só nesse momento que apareceu no podcast que eu dei mensagens, foram outros momentos. Então, deve ter mais fita. Foram outros momentos, em vários momentos, cada vez que ele parava o choque, eu falava uma frase antes, sabia que eles estavam gravando. E eu tinha certeza que iam me matar. Eu falei, então eu tenho que fazer isso, porque alguém vai saber que eu sou inocente. Vão me matar e eu não vou ter voz. Então, eu pensava assim, muito rápido, na hora. Tanto é que quando eles mandaram eu tomar banho, que eu estava urinada, evacuada, tudo, eu deixei uma calcinha no banheiro para provar que realmente a gente tinha estado naquele local. Isso, essa parte você falando isso é muito chocante, né? A gente vê um aparelhamento estatal fazendo isso, né? E não ter para onde correr. Quero fazer uma pergunta um pouco sensível, você fica à vontade para responder, mas em relação aos torturadores. Eu sei que o caso Evandro deu força ao movimento Tortura Nunca Mais, né? Voltou-se a falar muito nisso. O 7 Inocente de Guaratuba, uma hashtag que está super usada. Em relação aos torturadores, Beatriz, o que você pensa em termos de punição no Brasil e o que você pensa em termos de comprometimento do Estado com as torturas? Eu acho assim, que o Estado vai ter que tomar providência. Se não tomar, nós vamos usar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque não é possível que as pessoas, que esses torturadores não respondam. Muitos estão vivos, eu os vi na série, um deles deu entrevista para a série, e eu não tenho medo de dizer, e falo na frente dele, ele estava presente. Você fala o nome dele, não? Você fala o nome dele, não? Quem que é? O nome dele é Silvestre. Silvestre. A entrevista na série é um dos torturadores. Estava tanto na nossa tortura, o Davi também reconheceu ele, o Oswaldo Marceneiro também reconheceu ele, e na hora que eu vi aquela pessoa na série, que eu fechei o olho, que eu ouvi a voz, eu já saí vomitando. Então, eu reconheço todos os torturadores, não adianta, porque eu reconheço, para passar 10 anos. A voz eu vou me lembrar a vida inteira. E é fácil comparar a voz nas fitas e a voz da tortura. É fácil verificar quem estava à nossa volta, quando a gente estava sendo escoltada lá na Secretaria de Segurança, que a gente quase foi linchada, e verificar quem está ali quem eram os torturadores, porque eram todos aqueles. Então, a identificação é bem fácil. E o Estado também tem que nos dizer quem participou dessa prisão. Quem são essas pessoas, né? Ser responsabilizados, sim. O Roberto Requião, acho que até colocou no Twitter esses dias que estava conversando com o Ivan, não sei se eles querem... Sim, parece que vai dar uma entrevista, também não sei porque a gente não soube mais nada. Ele apareceu ele dando uma entrevista para a Globo, mas também não foi ainda divulgado, então não sei. Estamos aguardando. Mas ele era governador na época.
e a polícia era dele, o secretário de segurança era dele, o secretário que falou na minha frente que deveriam ter torturado mais essa cadela, desculpa a palavra, mas foram as palavras do Moacir Favete, era dele. E isso, desde o meu primeiro depoimento, eu disse. Os advogados que estavam presentes assinaram sob protesto, pedindo para colocar a fala do secretário de segurança, e eles não colocaram. Porque eles pediam para colocar aquilo que eu estava contando, e eles não colocavam. Então, é muito difícil a pessoa falar, por que você não falou desde a primeira vez? Que nós falamos. Desde o primeiro depoimento nós falamos. E está a prova, os advogados assinando sob protesto, porque não colocavam aquilo que a gente estava falando. Então, é incrível o que o Estado faz para fabricar bandido, né? O que você acha, Bia, que aconteceu? Por que você acha que foi canalizado? A gente entende da briga política, a gente entende da força política que seu pai tinha, o Paraná não é um estado grande, a gente sabe de tudo isso. O que você acha que canalizou tudo? Eu digo que eu acho que é assim, houve uma denúncia da Procuradoria de Investigação Criminal, essa denúncia foi levada ao governo, né, à secretaria, e uniu o útil ao agradável, né? Várias crianças estavam desaparecendo no estado do Paraná, e a partir disso foi resolvido todos os casos, né? Foi tão resolvido que tem uma sala de menina, que até hoje, acho que nem inquérito abriram, né? Leandro Bossi, cadê Leandro Bossi? Na hashtag a gente também está fazendo onde está Leandro Bossi. Então, todos os casos foram resolvidos e nenhum mais foi investigado. Eu lembro que eu morava em Curitiba na década de 90, e eu era pequeno, eu tinha a idade do Evandro, né? E quando o Guilherme sumiu em Curitiba, que saiu em saco de pão, ônibus, minha mãe morria de medo de deixar, porque eu tinha as características físicas até parecido com ele, assim. Eu lembro como que foi um frenesi na época, né? Então, acho que a política estava muito ligada a isso também, né? Dar essa resposta, né? Vou fazer uma pergunta também, se você sinta vontade para responder. Eu sei que você não fala o nome dele, mas em relação ao Diógenes, ele mora em Guaratuba ainda? Mora. Uhum. Cruza com ele às vezes, uma cidade muito pequena. Você sabe como que ele está reagindo a tudo isso? Não sei como ele está reagindo, não tenho interesse nenhum de saber. Ele que vai ter que responder, né, as coisas que ele inventou da cabeça dele. Não tem interesse nem de... Não encontro, graças a Deus que eu não encontrei com ele, porque se eu encontrar e ele vier na minha direção, eu grito, faço um maior escândalo. Porque o que eu vou fazer? O que eu posso fazer é gritar e chamar a polícia. Tá certíssimo. Eu não posso fazer mais nada. Não sendo que se ele anda por aí, se ele anda pela cidade, se não anda, eu sei que ele mora aqui. Tá. E a sua relação com a família do Evandro, hoje, vocês... Não existe relação nenhuma. Eu, às vezes, encontro em supermercado, passo do lado, eles passam do lado, não tem problema nenhum, mas não nos cumprimentamos, e não sei o que a família está pensando hoje, se continua acreditando nessas coisas absurdas, né, ou se começou a pensar realmente o que aconteceu com o Evandro. Né? Você teve novos contatos com pessoas que te jogaram pedra no passado, que após a revelação das torturas vieram te procurar, vieram te pedir desculpas? Tiveram novas pessoas que apareceram na sua vida? Há muitas pessoas, mas não assim que jogaram pedra virtualmente, digamos, né? Porque pessoalmente as pessoas não vêm falar nem pedir desculpas, mas virtualmente tiveram muitas pessoas que vieram pedir desculpas, que acreditavam naquela história, e a gente acaba não culpando, né, a pessoa de realmente ter pré-julgado a gente. Mas é bom para que a pessoa abra os olhos, que qualquer coisa que seja jogada na mídia, que comece a observar, a perceber aquela pessoa, se ela está marcada, como que era a vida dela, se ela tem antecedente, um monte de coisa. Eu não tenho nenhuma multa de trânsito, a gente não tem, sempre estava trabalhando em prol da comunidade. Eu vim para Guaratuba para ajudar meu pai na administração, para montar um centro de atendimento especializado de crianças que eu tinha em Curitiba, para montar os moldes do meu aqui em Guaratuba. Então, como que da noite para o dia, 7 pessoas que não se conhecem entre si viram assassinas de um crime de criança horroroso desse? Então, é só para parar um pouquinho para pensar, né? Você tem filhos, né? Acho que você tem... Tenho 3 filhos. Como que eles cresceram, Bia? Como que foi a sua relação com eles nesse momento, né? Assim, a vida dos meus filhos sempre foi muito difícil. Eles sempre tiveram que lutar contra a discriminação.
né? O Lucas foi o filho que mais deu problema, ele está preso hoje. As pessoas, inclusive, vêm falar, filho de peixe, peixinho é árvore, não cai longe do pé. Esse tipo de absurdo que a gente costuma ouvir. O Lucas, ele desde pequenininho, ele chegava para os amigos, ele falava assim, minha mãe está presa, você quer ser meu amigo ou não quer? Então, a criança, ele não podia ver polícia, que ele se escondia embaixo do carro, assim. Ele se abaixava e falava, tio, olha, a polícia se esconde. Já começou assim. Então, o meu filho ficou à margem da sociedade. Ele não tinha os amiguinhos na escola, tinha, mas era sempre aquela margem. Então, para onde que ele foi? Para as drogas. Ele começou a usar drogas, e em função disso, ele realmente cometeu crimes e está pagando por isso, e eu não vou admitir que falem do meu filho. Ele não passou a mão na cabeça, ele está pagando por aquilo que ele fez, mas ele tem diagnóstico de transtorno mental. Então, as pessoas têm que respeitar um pouquinho. Transtorno mental por quê? Pela dependência química dele. Ele foi realmente por esse caminho. As meninas não souberam elaborar bem, a irmã gêmea do Lucas trabalha hoje, já formada. A mais nova eu tive depois, fui contando para ela aos poucos. Ela foi sabendo aos pouquinhos, também bem resolvida. Inclusive, uma ou outra pessoa está indo atacá-la na internet, fake, né? Fazem fake para atacá-la e ela dá risada, brinca e bloqueia e pronto. Então, assim, eu sempre falei para os meus filhos para enfrentarem a vida. Chamou você de bruxa, vai e conversa. Vai e responde. Sempre falei isso, nunca escondi o meu sobrenome, quem eu sou, quem é minha família, e meus filhos também nunca esconderam. Mas sofreram bastante. O Lucas, eu acho que é mais uma vítima desse caso. Eu te admiro muito porque quando começou o caso Evandro, não tinha ainda as informações das fitas, e você já era uma pessoa muito ativa nas redes, participando dos grupos, correspondendo às pessoas, você já estava lá dando sua versão. Isso eu acho que é muito emblemático, assim, de fato, e você já era combativa na rede, você já tinha essa relação forte com as pessoas, né? E você continua, né? Você continua conversando com as pessoas, dando essa liberdade para as pessoas. Continuo. Eu respondi, assim, no dia que saiu o último episódio da série, eu nem sei quantas mensagens eu tinha. Eu terminei essa semana de responder as pessoas. Né? Quer dizer, de um por um, eu fiz questão de responder muita mensagem diariamente, e eu respondo a todos, né? À medida do possível. Eu, às vezes, fico até de madrugada respondendo, porque eu acho que, assim como eu queria algum retorno, estou tendo, e eu acho que elas merecem pelo menos uma resposta. Obrigada pelo apoio. E você e sua mãe estão lançando o livro Maléus, Relatos de Tortura, Injustiça e Erro Judiciário. Queria que você falasse um pouco do livro agora, como que foi isso, como que você e sua mãe decidiram escrever. A minha mãe já está escrevendo esse livro desde a época do presídio. Ela escrevia em caderno, né? Ela escrevia porque ela queria contar a história para os netos não pensarem que ela era bruxa e que a tia era a bruxa. Então, ela começou a contar já naquele período do presídio. E eu, bem antes do julho de 2011, eu comecei a escrever, porque eu acho assim, que quando você coloca para fora, você melhora. Você não pode guardar tudo para si, porque você adoece. Então, eu comecei a fazer tipo um diário para mim mesmo. E esse diário que virou o livro, que daí eu fui escrevendo. Quando a mãe falou para mim que apareceu o podcast, tudo que apareceu nas fitas, a mãe falou, Bia, vamos editar o livro? Eu falei, vamos. Só que como que a gente vai fazer? Tá tudo muito cru, né? O meu é um diário, mais ou menos. E é esse diário que está no livro, como eu realmente escrevi. Aí a mãe falou assim, mande para a Sheila, tua irmã, que ela organiza. E a gente mandou. E a Sheila que foi organizando as partes que a mãe escreveu, outras partes a gente tinha escrito igual, mesma coisa, daí ela foi escolhendo de uma, de outra, e ela que organizou o livro para depois encaminhar para a editora. Então, assim, era Já lançou? Hã? Já lançou? Já lançou. Não nem ver, mas você pode. Onde que o pessoal acha o livro? Como que faz para ter? Tem no site da editora, tem na Amazon, tem na Livrarias Curitiba, tem várias outras livrarias, mas assim, na Amazon, quem quiser online, tem na Amazon e no site da editora. O que a gente pode encontrar no livro, Bia, de diferente, ou de essa parte mais subjetiva de vocês, mais introspectiva? Conta, né, desde o momento que a gente foi sequestrado de dentro de casa,
até o momento do júri de 98, fala um pouquinho do júri de 2011, onde eu somente fui condenada, porque minha mãe não foi para júri, que tinha prescrito, ela tem status de inocente, mas eu não sossego com esse status de condenada, eu não aceito, e eu vou até o fim, quero ser absolvida, porque eu não devo, e por isso que eu coloco minha cara assim nas redes e falo, porque assim, o inocente ele esperneia, ele não vai ficar quieto, ele não vai aceitar aquilo que as pessoas acham que você é uma assassina, né? Ainda mais com criança, que a gente sempre gostou. Meus gêmeos são adotados, isso eu nunca falava no início, né? Eu adotei quando era solteira, e não admitia que os advogados falassem que meus filhos eram adotivos. E, aliás, quem que me deu em adoção foi a juíza Anésia. Quer dizer, que se eu fosse assassina, ela não ia tirar meus filhos de mim. Ela ia pelo menos tentar, né? Nem isso ela tentou. É uma pena que ela já faleceu, porque ela teria muito a responder hoje. Teria mesmo, acho que para ela seria emblemático. Então você conta no livro até o momento da condenação, do segundo júri, né? Sim, da condenação, depois do indulto, né, do podcast. Quem faz o prefácio do livro é o Ivan, e o pós-fácio quem faz é a doutora Isabel Mendes, que é do Tortura Nunca Mais. Que legal, 2 nomes bons aí, né? O Ivan virou um amigo, pelo visto, né? O Ivan é um anjo. Eu falo para ele que ele é um anjo, ele fala, não sou, é assim. Foi assim, que nem eu disse, a pessoa que recebe um monte de fita velha não vai escutar. E ele escutou todas as fitas, né? Então é um anjo mesmo. Qual que é o próximo passo agora? Vocês estão entrando com a revisão criminal? Sim, a gente está entrando com a revisão criminal, está pronta, já só falta entrar com a revisão criminal. E se não for aceita, a gente vai para as comissões, mesmo a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou continuar falando. Não aceito, eu vou continuar falando. Você teve uma opinião midiática muito forte e agora você acha que dá para falar que a opinião midiática está do seu lado hoje? Eu acho que sim, que tem bastante essa hashtag. Nossa, até eu levei um susto com a hashtag que subiu bastante, né? E muitas pessoas, só no grupo tem 11 mil pessoas, no grupo Discutindo Casimando. Não que todas sejam favoráveis, mas a maioria é, e quem não é, vem, questiona, pergunta, a gente responde, porque foi assim que eu fui conquistando também as pessoas. Ah, sou culpada por quê? O que você acha? O que eu fiz? Como é que... Então a pessoa falava e eu respondia. A pessoa falava, tanto é que umas dizem assim que eu sou muito grossa, que eu sou muito estúpida. Não é questão de grossura, de estupidez. Eu mostro ali, e as pessoas às vezes não querem aceitar aquilo que a gente está falando, né? E acham que a gente é grossa. Mas hoje já tem outra visão. Hoje a gente falando já é mais fácil da pessoa entender. Passar tudo que vocês passaram e exigir com muita cordialidade também, não acho que seja uma coisa muito prudente, não. Se você tem o direito de ser grossa. Às vezes eu concordo, que eu perco a paciência, mas assim, são respostas que eu já dou há anos, e no mesmo grupo já dei milhões de vezes a mesma resposta. Então, é só procurar na lupa, que ali tem todos os assuntos que eu já respondi. No Reddit também, o Reddit eu nem conhecia, nem sabia o que era Reddit. Aí, quando falaram que estavam falando do caso ali, eu entrei também, fui verificado e continuo respondendo. Eu acho que eu vi você no Reddit mesmo, quando eu estava ouvindo o podcast. Eu pergunto o que quiser, né? E pode perguntar o que quiser, porque, assim, às vezes, quando eu vou ler, o que você gostaria de falar? O que você quiser perguntar, mas eu não estou mentindo. Então, quando a gente não está mentindo, você pode perguntar o que você quiser. Se eu não me sentir confortável, digamos, se você pedir para eu contar em detalhes a tortura, eu vou falar para você, sinto muito, não consigo falar, né? Então, a gente tem que ser verdadeira. A gente tem que realmente falar aquilo que você sabe, e aquilo que a gente sabe não precisa lembrar. Você até me respondeu já sobre as torturas, sobre as fitas, você ficou sabendo no dia da gravação do episódio, né? Na hora. A gente entrou e o Ali falou, olha, encontramos umas fitas. Eu fiquei, oi, como? E daí ele mandou colocar o fone, eu nem sabia qual tinha sido minha reação. Eu vi na série mesmo. Eu não sabia qual tinha sido. Eu sei que chorei bastante no final, porque, nossa, estava ali a prova daquilo que a gente falou a vida inteira, né? E se não tivesse aparecido essas fitas, continuaria lutando, do mesmo jeito. Eu vou ler seu livro, eu admiro a coragem, eu fico feliz de ver um resultado assim, porque, como eu falei, eu advogo na área criminal também, e quando eu vejo as pessoas bradarem de justiceiros por aí, eu falo, vocês não têm ideia de como que funciona uma investigação criminal, vocês não têm ideia de como que o Estado é falho, falta
É meu sonho trabalhar nessa área, mas a OAB Paraná não está permitindo. Está aguardando. Já passei desde 2016 no exame da ordem e estou esperando. Não estão liberando a OAB Sul? Não, foi negado já, até no pleno. Agora vamos ver se vai para o federal. Mas agora, talvez, né, ainda as pessoas te ouçam, né? Não sei, mas eu vou continuar lutando. Eu fiz a faculdade, passei no exame da ordem. Tem tantas pessoas que até cometeram realmente crime, que fizeram a reabilitação criminal e estão advogando. Eu acho isso maravilhoso, que tem outra visão. Né? Estiveram lá dentro do furacão, sabe como é que funciona no Brasil. Casos aqui no meu escritório de advogados que cometeram crimes, foram condenados. Sim, eu acho maravilhoso isso, né? É esse o objetivo realmente da pena e de melhorar. Agora, se não dão oportunidade, eu não cometi crime nenhum e não querem me dar a ordem, eu vou continuar insistindo. Eu acho que vai reverberar muito ainda esse caso, as pessoas estão voltando a falar. Eu falo até para os meus pais que quando eu comentei do caso Evandro, a primeira coisa que minha mãe e meu pai falou na frente foi assim, eu falei, pai, mas vocês lembram do caso Evandro, que a gente morava em Curitiba? Meus pais falaram, a gente lembra sim, foi o caso das bruxas de Guaratuba. Era a primeira coisa que veio na cabeça. E hoje é tão bom falar assim, depois eu falei para os meus pais, você lembra aquele caso? Então foi provado agora a tortura delas. Eles ficaram assim, como assim e tal? Vão assistir e tal. E então, quando a gente vê a justiça sendo feita, ainda que por um jornalista, né? Acho que uma galera quer contratar o Ivan para descobrir crime no Brasil. Porque ele fez um trabalho de fato de descobrir coisas nas entranhas. E é muito incrível isso. E Bia, obrigado. Poxa, não tem nem palavras para te agradecer. Acho que essas curiosidades nesse meio do caminho que ficou, falar um pouco do seu livro, tá? A gente tem um podcast voltado aos escritores contemporâneos, que você hoje é uma escritora também, você e sua mãe. Eu deixo aqui minha solidariedade a vocês, a todos os outros 6, né? E acho que são... Eu que agradeço. Tem um falecido, não? É um falecido? O de Paulo é falecido. Os outros... Os vivos E também. agora apareceram até os filhos dele. A gente não achava e apareceram os filhos dele. Um deles mandou mensagem. Foi na segunda-feira. Não, hoje é segunda. Foi no sábado que o filho me mandou mensagem. Eu até coloquei no grupo, contando que eles não foram abandonados pela família, que só eles não conseguiram entrar no presídio quando ele estava no complexo médico penal, mas que ele acompanhou o pai quando estava no hospital, antes de ir preso novamente. Então, assim, é bem bonito ver, assim, que os familiares estão aparecendo, né? Eles não tinham coragem, e eu acho que vendo a gente ali no grupo, eles estão tendo coragem de aparecer. E isso também é importante. Imagine quantos anos eles carregam isso, né, e não podendo falar nunca. Nem o seu sobrenome. Muitos esconderam o sobrenome. Então, eu acho que isso também é muito importante, até para as outras famílias, né, também. E muito forte isso. Para fechar, eu queria propor, assim, que você falasse aí suas palavras finais e se você pudesse dar um recado. Eu não sei, sinceramente, se esses torturadores estão tendo acesso a todas essas informações. O que você falaria e qual seria a sua mensagem para isso? Coragem de contar aquilo que eles fizeram, né? Isso nunca vai acontecer, porque torturador não vai confessar nunca aquilo que fez, que sabe que é crime. Mas que eles pensem na mulher deles, na filha. E o que eles fizeram conosco, pode alguém fazer com as filhas dele, e quem que vai lutar por elas? Né? São pessoas como nós que sofremos, que vão lutar por elas. Então, todos têm família. Então, não faça com os outros aquilo que não quer que faça consigo mesmo. E que tenham a coragem e a humildade de vir e contar o que realmente aconteceu. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Rabiscos está de porta aberta. Quiser falar comigo, quiser trocar uma ideia, também estou à disposição. Não tem nem como te agradecer ao seu tempo, ao tempo de uma segunda noite, quase uma hora conversando comigo. E obrigado mesmo, Bia. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Um abraço a todos. Abraço, tchau, tchau.